Olá, pessoas! Você está ouvindo o AtoCast, o podcast do Ato Efeito. Nós criamos esse podcast para ajudar aos pequenos e microempreendedores a superarem essa crise, saírem dela mais fortalecidos. E esse é o nosso 14º episódio. Ele é muito especial porque vocês sabem que todo episódio a gente, antes de gravar, leva um desafio para um grupo de especialistas, empreendedores, profissionais da economia criativa, consultores de empresas, para discutir o tema antes, para ter ideias, como é que a gente pode ajudar o micro e pequeno empreendedor. E espontaneamente surgiu lá uma ideia da gente ajudar um bar. Vocês se lembram, eu não sei se era o episódio 2 ou 3, acho que é o 3, nós tratamos especificamente dos desafios dos bares. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai conversar aqui com o dono do botequim do Walter, que não se chama Walter, é o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia. Quem é Walter, Daniel? O porquê do Walter? O bar, ele já tem uma tradição desde 1962, no bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Uau! E esse bar começou pequenininho, bar de esquina, aí passou para a rua principal da Mármore, que é no Santa Teresa. E desde 1962 ele tem uma tradição, participou de comida do boteco, e tem uma tradição muito forte aqui. Ele é um dos principais bares aqui de Santa Teresa, junto com outros. E quando surgiu a ideia de eu pegar um bar, eu não morava em Belo Horizonte. Eu morava no interior de São Paulo. Você é paulista? Não, sou mineiro. Nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Com 25 anos de idade, eu larguei a educação física, fui trabalhar com venda fracionada, cansei de vender resort, cota imobiliária e adquiri o bar. E o meu pai, coincidentemente, chama Walter. Ah, o mistério agora foi solucionado. Então, Walter é o seu pai. Walter é meu pai. Aí, por ele chamar Walter e nascer em 1962, eu resolvi manter a tradição do bar, porque não era válido mudar, porque todo mundo conhecia como Bar do Walter, e eu decidi deixar Walter. Perfeito. Uau! Não, então é um patrimônio de BH, de 1962. Fantástico. Já vou voltar para você, vou apresentar os nossos 2 outros convidados. Muito obrigada, Daniel. O segundo convidado foi a pessoa que teve essa ideia. Olha, a gente está gravando os podcasts, é muito bacana, mas será que a gente pode fazer mais? Será que a gente pode escolher um empreendedor, um empreendimento que está fechado, que está penando e oferecer o nosso conhecimento? Essa pessoa foi o Fernando Dias. O Fernando é executivo no segmento de previdência privada, mas é muito mais conhecido como o pai da Duda e da Gabi. Explica isso aí, Fernando. Ei, Denise, e aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e pela confiança. Realmente, eu trabalho num fundo de pensão aqui em Belo Horizonte, mas eu gosto de ser chamado como Fernando, pai da Duda e da Gabi. E frequentador do botequim do Walter. Como foi essa ideia? Assim, você foi assim, benefício próprio mesmo? Quando você me convidou para participar do grupo de Outsiders lá no fórum, né? Isso realmente aconteceu, assim, eu percebi que a gente gerava muitas ideias e essas ideias tinham um potencial enorme de serem aplicadas no mercado, né, na vida real, vamos dizer assim, sair do grupo ali de consultores e ir, de fato, para a economia real. E o botequim do Walter é um botequim que eu amo frequentar, eu já frequento há muito tempo, eu gosto muito de tomar uma cerveja lá, o Daniel é um cara, gente fina demais. Eu falo que o botequim dele é completo. O dono é gente boa, cerveja gelada, comida é boa, música boa. E aí, quando veio a pandemia, que fechou o boteco, né, que ficou tudo fechado, eu e mais uma amiga, a Dandara, a gente percebeu que o Daniel estava meio paradão na dele lá, que já tinha uns 2 meses que ele estava com o bar fechado. E a gente resolveu se mobilizar. Falou, vamos botar pilha no Daniel para ele montar um delivery? E aí, assim, começou a brincadeira. E quando a gente se reuniu para montar o delivery, eu falei, quem sabe eu não consigo colocar essa ideia lá dentro do Ato Efeito e do AtoCast para a gente
gerar coisas novas, né? E assim foi feito. Você falou 2 meses parado, né? É muito tempo. Mas não teve nenhum contato? Você que foi lá cutucar o Daniel? Não, a gente é amigo fora da coisa de frequentar o boteco um do outro lá, né? Ir pra lá no boteco, a gente é amigo, conversa no WhatsApp e tal, e eu percebia que ele estava meio sumido, assim, do próprio bar mesmo, né? Eu vi alguns bares, eu acho que é importante a gente falar isso um pouco aqui mais para frente, alguns bares maiores, né? Bares de maior porte, assim, com maior estrutura de recursos, de tanto recurso financeiro quanto recurso de mão de obra mesmo, assim, rapidinho viraram para o delivery, se transformaram, e o Daniel, eu falei, pô, cadê o Daniel? Né? Cadê o botequim do Walter? E aí a gente resolveu, de fato, provocá-lo nesse sentido, É né? muito bacana você falar isso, porque agora nós estamos há 4 meses, né, em isolamento. Quando começou, a gente não tinha dimensão, né, do que seria isso. Então, até imagino que muitos depois estavam esperando para ver o que ia acontecer, né? E vamos ouvir do Daniel se foi isso mesmo. Mas a nossa terceira convidada é a Melissa. Eu sempre faço uma apresentação bem rasa, porque eu acho que cada um se apresenta muito melhor. Mas a Melissa, ela é empresária, educadora, consultora de empresas, e ela falou, olha, eu queria ouvir o podcast, falou, eu queria ajudar de alguma forma. E aí eu convidei Melissa para participar desse caso, desse case Botequim do Walter. Melissa, primeiro fala um pouquinho de você. Ah, legal. Primeiro, adorei o convite, estou bem feliz em estar aqui. Eu sou empreendedora também e trabalho aí há muitos anos ajudando na performance de carreira e negócios, né? Trabalho muito fortemente com liderança, com alta performance para liderança. E quando veio o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que a liderança no empreender é muito forte, precisa ser muito forte, né? A gente passa por grandes desafios nessa jornada do empreendedorismo, e eu admiro muito o Daniel, né? No sentido de que se abrir para o novo, se ressignificar e continuar. Então, eu trago isso na minha essência de realmente ajudar as pessoas, e fico muito feliz em poder ajudá-lo nesse negócio aí. Muito bacana você lembrar disso, né? Porque quando a gente fala liderança, logo a gente pensa nos executivos, auto-executivos das empresas, e você falou, olha, para ser empreendedor, você já tem que ser um líder, ter um espírito de liderança, né? É sempre bom lembrar disso. Bom, vamos voltar então para o Daniel para ver então a versão dele da história. O Fernando começou contando aqui que, como cliente, assíduo, colega, estava sentindo falta, viu outros movimentos. Daniel, por que 2 meses você ficou, pelo que eu entendi, completamente fechado? Foi isso? 2 meses sem receber nenhuma? Então, Denise, eu não imaginava que ia durar muito tempo essa pandemia. E eu também não achava que o meu bar em si encaixava como delivery, que as comidas de boteco que eu vendia lá, eu não conseguiria colocar para vender. Eu não estava conseguindo enxergar isso. E o Fernando, junto com a Dandara, conseguiu me dar esse leque para eu poder ver que era possível, sim. E quando eu comecei a ver, hoje eu não quero abrir mão do delivery mais. Eu quero montar como se fosse uma segunda empresa minha. Depois que montar. Quais eram os seus principais medos? Você chegou a considerar fazer o delivery e voltou atrás, ou você nem considerava porque achava que era complicado demais, Daniel? Eu achava que era muito complicado. E realmente é um pouco complicado, porque muda a chave totalmente do meu segmento. Porque o meu segmento ele era voltado a todo o lazer, música, e hoje eu volto ele completamente para a gastronomia em si, a comida. E é diferente. Eu tenho o público que eu tenho que atingir, é um público hoje que é na mídia, que é a internet, então eu tenho que mudar totalmente a minha forma de atingir o meu público, com imagem, com o que é visto para dar vontade dele estar pedindo. E antes eu não precisava fazer isso. Muito interessante, né? Quando você fala que virar a chave, realmente, né? Tem que repensar
como é que você, que oferecia uma experiência diferente, né? Era a experiência física, a música, o Botequim do Walter é conhecido pelo chorinho, eu sempre via no Instagram do Fernando, ali, as noites de chorinho. Queria ouvir o cliente, né? Simbolizado aqui representado pelo Fernando. Como é essa questão, Fernando, da experiência local, presencial e da música para você como cliente, e agora recebendo a sua entrega restrita à gastronomia na sua casa? Compara as duas experiências aí para nós. Eu acho que não dá para comparar, porque assim, o que a gente tinha no Botequim do Walter era uma coisa muito legal. Assim, toda terça-feira tinha choro, toda quinta e sábado tinha roda de samba. Então, eu praticamente ia toda terça e quinta lá. Era uma atmosfera muito legal. Você não precisava combinar com os amigos para ir para lá. Você chegava lá, seus amigos já estavam lá. E se não tivesse ninguém, você ficava no balcão bebendo, conversando com o dono do bar, que é o Daniel. Então, isso tudo, de certa forma, a gente não tem hoje no delivery, né? Mas, por outro lado, a possibilidade de você ter um pedacinho do Botequim do Walter na sua casa gera essa questão da nostalgia, a gente vai se adaptando, a gente criou, nesse modelo do delivery, a gente criou playlist com músicas que acostumavam tocar lá, então o cliente hoje, ele pode, obviamente não é a mesma coisa de estar lá, né, claro, ninguém compara isso, mas você pode ligar uma playlist em casa, o Daniel fez copos personalizados, isso para quem gosta do Botequim é muito legal. Às vezes eu posto no meu Instagram assim, acabou de chegar um torresmo aqui, aí eu posto uma foto do copo cheio de cerveja e meus amigos já começam. Como que eu faço para arrumar um copo desse? Eu quero um copo desse. Então, de certa forma, você tem um pouco do Botequim mesmo na sua casa, né? Isso é tão interessante, porque o que a gente imagina e a gente gostaria que esse programa inspirasse outras pessoas que estão numa situação parecida, seja de um restaurante, né, não necessariamente de um bar, mas que se identifiquem com o Daniel, né, na vulnerabilidade, na dúvida, na dor, e com esse caso, vendo esse sucesso, quando o Daniel fala, olha, eu quero continuar com isso após a pandemia, né? Ou seja, o novo normal do Botequim do Walter é um novo normal promissor, né? É uma outra forma de estar com os clientes. Melissa, como é que você começou a participar? Em que etapa você começou a participar do projeto e qual foi o seu papel até aqui? Eu fico também muito feliz em ouvir isso do Daniel, Denise. Que legal saber que agora já está pensando como um segundo negócio. Pois é. E no início, né, quando a gente teve o primeiro movimento lá, quando você me comentou comigo, quando eu ouvi o Fernando, né, que existia uma dor ali, né, de o que seria do negócio, o que seriam feitos. Acho que vieram várias ideias fantásticas do grupo de Outsiders. Eu acho que é legal de levantar isso, né? Foram várias ideias que foram colocadas ali para o Daniel, então eu sinceramente fico muito contente em saber que várias pessoas pensando juntas, mas a inspiração que o Daniel precisou ter funciona e agora ele vê como um novo negócio. Então eu entrei no início com as inspirações, depois a gente foi trabalhando uma formatação para um case mesmo, né, de como é que está esse negócio, quais as soluções que a gente pode oferecer, quais são as possibilidades. Depois eu trabalhei com mais uma ferramenta, né, para o Daniel, de todas aquelas várias ideias lá que foram concebidas, quais que vamos para aplicação, aí utilizando muito uma metodologia de vamos sair do ponto A para o ponto B, e aí ele escolher quais as ferramentas, técnicas e ações vão realmente ser envolvidas, quais eu consigo colocar nesse momento, mas pelo que eu vejo do que foi levantado, o Daniel tem possibilidades aí não só para agora, né, para momentos aí, para o ano, vamos pensar assim, de ações que são possíveis. Então foi muito nessa concepção de ajudar os outsiders, nessa construção para passar para o Daniel um caminho, né, e ele definir o que vai ser feito. Eu enxergo assim, então eu fico feliz, que eu acho que foi até além, ouvir isso para mim quer dizer, nossa, foi super além, ele está super desenvolto. Só um pouquinho, Melissa, só para deixar claro, né, para quem está ouvindo, olha que bacana, esse sotaque da Melissa não é à toa, nós todos
estamos trabalhando remotamente, né, pessoal? A gente conheceu durante a pandemia pelos nossos canais, eu nem me lembro mais qual foi o canal, se foi pelo LinkedIn, se foi pelo Instagram, e ela se disponibilizou, porque o nosso chamado era, olha, se você pode ajudar, né? A gente fez uma seleção por pessoas que estão nesses lugares, na consultoria de negócios, né? No empreendedorismo, na economia criativa, temos muitos designers no grupo, e movidos por esse altruísmo. Então, em um dado momento, a Melissa falou, olha, eu posso ajudar nisso, mas a Melissa não é uma especialista em bar, nem o Fernando, nem eu, é por isso que a gente se auto-intitula, nós somos outsiders, nós somos aquelas pessoas, os estrangeiros no negócio do Daniel. E é justamente a nossa crença de que, por não sermos especialistas no negócio especificamente, a gente, de repente, pode ter ideias inusitadas. Eu queria que você falasse, Melissa, lá no Fórum de Outsiders, se você lembra de alguma ideia que era mais ousada, talvez bizarra, mas que surge quando a gente coloca pessoas de várias áreas para interagir. Fernando também, se você lembra de alguma coisa que pode ter parecido absurda, e era mesmo, e o que efetivamente vocês selecionaram para implementar, além do delivery, como a ideia dos copos. Vamos começar com a Melissa, depois volto para o Fernando. Eu lembro muito de que teve ideias de fazer live com as bandas, eu lembro de recados nas entregas, que eu acho que até eu vi uma foto sobre isso, que ele colocou um recadinho numa das entregas, de fazer vários tipos de kits, de fazer parcerias com outras pessoas, né, dos azulejos, né, do imediato, né, então foram várias, acho que, ideias, e o mais legal é isso, porque abrir o pensamento, e eu vejo assim, a visão empreendedora precisa abrir o pensamento para depois pensar o que é possível ser aplicado, né? Então, teve, nossa, muita coisa, acho que foram mais de 30 opções de ideias no final, mais concretas, que era para o Daniel verificar o que é possível, o que eu quero fazer. Foi, na verdade, a aplicação de Design Thinking o tempo todo. Então, lá nos Outsiders, a gente... o Fernando já tinha trazido o briefing original, né? A gente fez o brainstorm, depois envolvemos o tempo todo o nosso cliente, que era o Daniel. Conta um pouquinho dessa parte de fazer essa intermediação do grupo de outsiders com o Daniel. Fernando, por favor. Isso aí foi uma parte bem interessante, assim, porque eu já até te dei esse feedback, eu senti, assim, o nível do grupo é muito elevado, né? A galera lá é um pessoal da pesada em termos de conhecimento do assunto, de estratégia de negócio. Então, assim, surgiram ideias muito legais. E depois, o meu grande desafio era justamente traduzir isso para um micro e pequeno empreendedor, que dono de um bar, né? E eu acho que o Daniel pode falar um pouco depois disso, assim, de muitas ideias que surgiram, a gente tinha dificuldade de implementá-las em função de recurso financeiro, em função de mão de obra. Quem que vai fazer isso, né? Eu, de fato, mais a Dandara e o irmão do Daniel também, que chama Walter, a gente várias vezes botou a mão na massa. No dia do lançamento do delivery, por exemplo, nós fomos todo mundo pro bar trabalhar. Nós não dirigimos moto lá, porque não tinha moto para dirigir. Mas assim, você vê que é um mundo diferente, né? Um mundo do pensar, da estratégia, e depois realmente ir para a execução. Mas que vocês comentaram, teve uma ideia muito legal que a gente não implementou e que eu estou aqui falando para o Daniel que era uma coisa que ele podia fazer, porque é muito a cara aqui da região leste de Belo Horizonte, né, do Santa Teresa, dos bairros em volta, a ideia que o pessoal deu do carro da pamonha, né, que o Daniel comprasse um carro no bairro de Santa Teresa com aquele som tradicional da pamonha, anunciando que o bar dele tinha delivery, né? Eu moro num bairro aqui, e vira e mexe, passa carro vendendo abacaxi de Marataízes por R$10. Eu falo, putz, Daniel precisa fazer um negócio desse. Daniel, você considerou fazer isso? O carro da pamonha, inicial, o botequim do Walter? Eu considero e considero até hoje. Ah, que bom! Eu fiquei curiosa se isso é uma coisa nossa aqui em Minas, ou se lá em Curitiba tem essa figura. Tem, Melissa?
cara da pamonha? Pamonha? Tem o cara da pamonha, é mais comum o cara do sonho. O carro do sonho é mais comum do que o da pamonha. Que legal, olha que bacana, gente. Mas isso é muito interessante, faz muito mais sentido mesmo a pamonha aqui em Minas e o sonho lá em Curitiba, é verdade. Daniel, conta um momento assim que você acha que marcou nessa interação. Pode ser um momento que você falou, isso não vai dar certo nunca, ou uau, caramba, vai dar certo, algo que te marcou nessa interação inusitada, né? Pessoas estranhas se disponibilizaram a te ajudar a partir de um cliente. Como é que é isso? Na verdade, acho que a grande figura também que fica aqui para nós e a gente tem falado em todos os episódios, né, a importância do empreendedor olhar para a sua base e recorrer aos seus clientes fiéis nesse momento. Então, Denise, o dia que eu realmente tive a certeza que ia dar certo foi no dia do lançamento, porque a gente mandou vários kits para pessoas influenciadoras aqui em Belo Horizonte, e eu achava que ia ficar por aquilo mesmo, que ia mandar os kits, tomar um prejuízo, ter o resultado esperado. E foi totalmente diferente. A gente tinha feito uma logística de ter só um motoboy, no meio da operação teve que chamar mais um outro motoboy. Eu saí na rua, peguei um motoboy do iFood, paguei ele a parte para fazer uma entrega para mim. E naquele momento eu tive a certeza que ia dar muito certo. Só que hoje o delivery ele é muito desafiador, porque tem dia que é muito bom e tem os seus dias ruins também. Sim. Tem dia que sai pedido. Só que, graças a Deus, está aumentando. Igual hoje, mais cedo, eu até comentei com o Nando que os números que foram fechados no mês me surpreenderam bastante. É mesmo? Que notícia maravilhosa! Porque o Nando falou, teve prejuízo. Eu falei, ai, meu Deus. Não, prejuízo eu brinquei porque ele imaginava assim, vou mandar esses 20 kits aqui, vou ter um prejuízo, entre aspas, de mandar esse kit e não vai vender nada no dia seguinte, né? Entendi, porque era um investimento para ter retorno, né? Era uma ação de marketing, né? Sim. Exatamente. E ele tinha esse sentimento. A gente mandava ele pintar os copos, ele falava, vai custar tantos reais para pintar copo. Eu falava, pinta o copo. A gente imprimir uma música, Chega de Saudade, para colocar, porque o lema do Botequim era Chega de Saudade, né, do delivery. Chega de Saudade, a gente imprimiu a música, né, do Tom e do Vinícius, acho que é do Tom e do Vinícius, ou do João Gilberto, agora nem lembro mais quem que é essa música. Imprimimos lá, Chega de Saudade, a realidade é que sem ele, e mudamos para sem ele, né, e trouxemos para o Botequim. A gente teve que imprimir isso, comprar um pacote, Daniel fez adesivo. Cada vez que a gente inventava uma moda, ele ficava desesperado lá. Adoro! Fernando, tô adorando aí, porque vocês montaram... Porque o Botequim do Walter tinha uma agência, tem alguém lá dentro que trabalha a questão da comunicação? Ou essa ideia aí de trabalhar esse conceito do Chega de Saudade foram vocês mesmos que pensaram? Foram nossas. Mais da ideia do Fernando. O Fernando que começou com isso. Primeiro ele começou a me mandar no meu particular. Todo dia ele me manda mensagem. Vamos fazer delivery. E foi. Só que eu sempre achava que a pandemia ia acabar rápido e a minha realidade ia voltar mais rápido. E às vezes eu falava para ele assim, Daniel, esquece o modelo tradicional de bar que você tem, cara. Aí, na época, ele estava também fazendo um projeto com uma decoradora para poder mudar o layout do bar, colocar mais mesa, né? E você foi pego exatamente nesse momento, né, cara? A gente estava implementando um projeto com uma decoradora lá, estava apoiando nisso também. Aí eu falava, cara, esquece, agora você não vai botar mais mesa, você não vai ter mais a sua operação. Ele falava, não, isso vai passar. Sim. Aí foi só piorando. Hoje, acho que é mais claro isso, né? Hoje eu tenho a certeza que não vai passar. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniel, e depois que o Fernando e Melissa também falem um pouquinho. Agora a gente já está há quase 4 meses. Qual que é a sua percepção para os próximos, vamos falar 3 meses? Está difícil, né? Mas assim, o que você... Para que cenário você está se preparando agora, Daniel, quando você fala, isso não vai passar? O que você está esperando e por quê? Baseado em quê?
Nesse cenário, eu estou me baseando, Denise, em cada vez aperfeiçoar o meu modelo de trabalho hoje, que é o delivery. Então, tudo que eu fazer de investimento em imagem, em marketing digital, de atingir pessoa, o público que não conhecia o meu bar hoje, que às vezes está conhecendo pelo delivery, que não tinha esse contato direto com ele, eu quero continuar atingindo muito mais. Porque a minha realidade que o meu bar vivia antes, esse ano eu tenho certeza que não vai ter mais. O bar era tão cheio um dia de música, que atrapalhava o ônibus de passar na rua. Entendi. Por causa da questão então, da imagina uma aglomeração de verdade. Entendi. E surgiu uma dúvida, Daniel. Surgiram clientes novos? Muitos clientes novos. E os seus clientes antigos aderiram ao delivery tanto quanto você esperava ou ainda não? Não. Muito, bem mais ou menos. Algumas pessoas pegam um almoço ou pedem uma porção de torresmo, que é tradicional, o torresmo e a almôndega lá do bar. Só que o público que eu atingi é totalmente diferente que frequentava o meu bar. Interessante isso, né? E o que você percebe que dá certo, né? O Fernando falou, eu sou cliente, quando eu posto lá, eu recebo a entrega e eu posto, outras pessoas comentam, então devem conhecer o Botequim do Walter, muitos pelo Fernando, que também é um influenciador, né? Tem muito seguidor e tal. Mas o que mais você tem visto que está gerando resultado? Denise, mas é a propaganda, que às vezes é a propaganda boca a boca, que é esse marketing. Eu falo que a propaganda boca a boca tem muito mais eficiências que qualquer outro tipo de marketing digital. Eu penso assim. Interessante. Porque o Fernando fala para um que experimenta e ele experimenta. Então, a maioria das pessoas que vem fazendo o pedido é que de um que pediu, que gostou, que indicou para outro e está gerando essa cadeia. Então, na região, quando eu faço delivery, eu não tinha colocado fazer entrega no Buritis, que é um bairro mais afastado. Hoje, praticamente todo final de semana, eu tenho 5 entregas na região do Buritis. Interessante isso, muito interessante. Nem conhecia o meu bar. Sim. E você que quando vai na porta do meu bar fazer a retirada, ela fala, nossa, que legal, eu não conhecia aqui. Bacana. E você tem monitorado isso? Assim, você hoje sabe dizer quantos clientes são clientes novos? Quando você recebe um cliente novo, você pergunta como é que você chegou até nós? Para saber rastrear, né? Para saber onde você deve investir a comunicação? Não, hoje eu não faço isso ainda. É um detalhe importante. O que você acha, Melissa? Eu acho uma ideia super boa, até para saber aonde investir, né? Muitas vezes, como foi colocado ali, tem clientes vindo. O que está atraindo esses clientes? É a indicação? Eu vejo que hoje, né, uma das perguntas que você colocou ali, como é que está o cenário hoje? Eu vejo que a conexão é um dos fatores que gera muito negócio. Seja conexão presencial, né, por indicação de amizades e tudo mais, seja por redes sociais, a conexão é um grande caminho hoje, né? E é interessante saber qual conexão me gerou um novo cliente, até para começar a saber investir em que tipo de marketing, que tipo de conexão, que tipo de evento eu posso fazer, qual foi o tipo de brinde que eu posso fornecer que as pessoas gostam mais. Eu acho que é super importante entender o que te conecta com o teu cliente. Antes de falar do que você pensa do cenário, eu queria que o Fernando também falasse um pouquinho, porque ele está bem lá na linha de frente do marketing. Fernando, qual que é a sua percepção, assim, quais são os tipos de ação que foram feitas e quais você acha que o Daniel deve insistir, que vão trazer mais retorno? Eu acho que essa questão que vocês estão comentando, dele identificar de onde está vindo o cliente novo, né, o novo cliente, isso é fundamental. Porque a nossa percepção, e essa é uma percepção minha, eu estava compartilhando isso com ele outro dia, é que o público que frequentava o bar dele ia lá muito por causa da música.
Por causa do movimento da música, assim, o pessoal que gosta de choro, o pessoal que gosta do samba e tal. Então, assim, tem comida boa? Tem, mas o cara ia por causa da música. E aí, como o bar fechou, esse cliente antigo, você pergunta, e cadê o cliente antigo? Ele estava lá por causa da música, não talvez só por causa da comida, né? E aí, a oportunidade que o Daniel tem de explorar esse novo mercado, que aí agora vira BH inteiro, né? E poder ir atrás de novos clientes que não conhecem o bar, mas que, ao ter contato com o Tiragosto, que é uma delícia, passam a comprar novamente, é muito importante isso para ele, né? E eu acho que o movimento que ele deve explorar, que está muito forte nessa época de pandemia, a gente tem visto muito, principalmente nas redes sociais, é o compre do pequeno, compre do local, né? Todo mundo está muito forte nisso hoje. Então, acho que ele pode criar, por exemplo, uma mensagem que ele vende pelo WhatsApp, né? O pedido é feito por lá. Então, acho que ele pode criar, por exemplo, uma mensagem mais carinhosa. Pô, muito obrigado que você comprou aqui, valorize o pequeno, indique para mais 2, indique para o vizinho, sabe? Instigar já boca a boca é tão forte no negócio dele. Né? Sem dúvida. Essa é um momento que as pessoas estão muito sensíveis, né? Solidárias mesmo. Então, às vezes, você não faz simplesmente porque não teve um gatilho. Hein, Daniel? Esse é um gatilho. Por exemplo, eu Denise, comprei, e aí fala assim, olha, gostou? Indique para um amigo. Tá, ok, mas se fala assim, indique para um amigo e assim você está ajudando o comércio local, você está ajudando um pequeno empreendedor, isso tem um apelo emocional muito maior. Muito maior. De repente, eu nem vou comprar dobrado para suportar, né? Ajudar a suportar o negócio. Então, acho que vocês dois foram justamente na veia com essas duas dicas que servem para vocês que estão ouvindo, né? Principalmente quem é do setor alimentício. Vamos falar um pouquinho dos cenários. Aproveitar que você já está com a palavra, Nando. Como que você está lendo o cenário aí dos próximos 3 meses, 6, né? Não vamos arriscar muito. Olha, eu acho que a gente ainda vai sentir ainda os impactos dessa pandemia na economia real, né? A gente tem lido alguns relatórios aí de relatórios econômicos com projeção de PIB negativo a quase 7, uma coisa que a gente nunca teve, né, no Brasil, nem na época lá da crise de 30, da década de 80, a gente nunca teve uma recessão tão forte em um ano só, e eu acho que a gente vai começar a sentir isso mais para frente, assim, né, os impactos dessas medidas provisórias com a suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, redução de salário, então, assim, talvez no mercado do Daniel, né, eu brinco, talvez seja um pouco diferente, porque quando a gente está triste, a gente bebe, quando a gente está feliz, a gente bebe. Talvez ele tenha que explorar isso também, né? Mas, de certa forma, não deixa de ser um gasto supérfluo, né? Você não vai ficar deixando de comer para comprar bebida, né? Não sei. Então, eu acho que a gente ainda vai sentir ainda ao longo desses próximos 3, 4, 5 meses aí para acabar o ano, né? Que 3, 4 meses acaba logo, né? A gente ainda vai sentir mais o impacto dessas medidas na economia real, eu acho. Então, Fernando, é porque justamente ontem, eu vi uma notícia já uma recuperação de alguns setores, entre eles a indústria. Como é que você analisa isso? Você ainda está pessimista, não é hora de comemorar, não? Não é questão de talvez ser pessimista, mas eu acho que ainda está cedo mesmo, sabe? Os números, só comparando com de um mês para o outro, né? Não tem uma... Então, às vezes, caiu muito no mês anterior, subiu mais 13 no outro mês, mas não significa que teve uma retomada, né? Melissa, e você? Como é que você está vendo aí os próximos 3 meses, 6 meses? Você arriscaria aí uma visão de cenários para o próximo ano? Qual é a sua leitura como uma pessoa que é bem informada, né, que está sempre muito ligada ao setor produtivo, ao aconselhamento, à mentoria? O que eu percebo, né, Denise, até nos clientes que eu estou atendendo, eu tendo muito educação corporativa, treinamentos, fico muito junto dos RHs também. E o que eu percebo do mercado? O mercado, como disse o Fernando, ainda vão vir coisas que não vão se resolver tão rapidamente.
Mas eu percebo também com os empreendedores, né, com os líderes que eu trabalho, que as pessoas estão se reinventando, porque elas precisam se reinventar, né? Como o Daniel fez, ele precisou se reinventar para o negócio continuar. Teve que aprender novas skills, teve que aprender novas competências, teve que se experimentar de forma diferente. Então, eu percebo muito que a gente, né, o brasileiro, ele é muito criativo e ele está usando muito a sua criatividade, está se arriscando mais. É claro que a crise é muito ruim, né, a gente não pode tirar o mérito disso, mas ela também traz uma oportunidade de evolução muito grande para as pessoas e para os negócios. Então, tem várias pessoas que eu percebo que estão evoluindo de várias formas, né? Aqui no próprio AutoCast eu já escutei algumas pessoas que super evoluíram e ressignificaram o seu negócio, porque é uma necessidade. Então, eu vejo que cada vez mais vai vir um empreendedorismo mais criativo para atender um cliente que já está diferente. Ele quer coisas diferentes, ele procura a segurança, ele procura a higiene, ele procura a comodidade. Então, hoje a gente tem que atender um cliente para isso, né? Dentro da educação, que eu trabalho muito forte nas empresas, agora cada vez mais está para o online. Não é que não existia, já existia, mas existia uma resistência muito grande. Hoje já tem um canal bem maior, onde as empresas estão tendo os cursos. Então, eu vejo que existe uma oportunidade para que as pessoas que querem evoluir, que elas são persistentes, elas vão conseguir ter novos tipos de negócio. Como no exemplo do Daniel, né, que ele colocou ali que vai ter mais uma opção para o negócio dele. Então, isso que eu estou percebendo muito nos atendimentos que eu estou fazendo, os empreendedores estão se reinventando primeiro como pessoa, se desenvolvendo para reinventar o seu negócio. Né, eu acredito muito que a gente tem o negócio, também tem a ver com o tamanho da nossa potência. Então, precisa se reinventar como pessoa para reinventar o negócio. Então, eu vejo que vão ter momentos difíceis, mas as pessoas que estão se desenvolvendo mais, elas têm mais chances de trabalhar sua resiliência e sua performance de uma forma mais rápida. A questão da inteligência emocional nesse momento é muito importante, né, Melissa? Sim. Eu vejo que é o que mais pega. As pessoas que já tinham uma inteligência emocional mais desenvolvida fluíram mais rapidamente. Pessoas que trabalham com muita dificuldade de sua inteligência emocional se impactam muito mais pelos resultados de mercado, que às vezes não são bons, né? São ruins, mas a gente precisa se reerguer. Para quem está nos ouvindo, nós gravamos o episódio 9, foi justamente sobre saúde mental, porque se você ficar desanimado demais e começar a se nutrir de pensamentos negativos, não vai dar certo, aí acabou tudo, porque nós precisamos estar, né, bem. Veja o caso do Daniel. O Daniel falou, eu estava meio desanimado, mas aí tem aquele cliente, no caso aqui o Fernando, que foi lá e cutucou. Daniel, fala um pouquinho sobre o que você diria para colegas. Você conhece outras pessoas, donos de bar, que não ousaram entrar no delivery? Você queria falar alguma coisa para eles? O que eu tenho para falar é que a crise que vem, que a gente olha como crise, é sempre como uma nova oportunidade. E, às vezes, é uma nova oportunidade de negócio que a pessoa pode ter uma renda extra, além do que ela já tinha. Porque, como todo mundo fala, é um novo normal. E, infelizmente, esse nosso novo normal, ele vai durar bastante tempo. E que pessoas que têm medo de tentar, que possa tentar fazer. Porque ficar parado esperando passar, não adianta, não. O que foi o principal aprendizado seu nesse tempo, Daniel? Você fala assim, olha, assim, de tudo que eu aprendi, que eu compartilho com vocês, que vale a pena. O que foi? O meu maior aprendizado é que a gente não pode viver no comodismo. Que, no meu caso, eu estava no comodismo, assim, eu achava que o meu movimento de música nunca ia acabar, que o meu bar sempre ia estar lotado, e a gente não, às vezes, eu não estava preparado para a crise. Quando ela chegou, eu não estava preparado. Então, o meu aprendizado é que eu tenho que estar preparado para tudo que possa acontecer futuramente, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu acho interessante isso. Se você me permite, eu queria fazer até um complemento,
porque eu acho assim, preparado, algumas coisas, o mundo não estava preparado para o coronavírus, né? Mas talvez o que a gente precisa é estar não apegado, né? Quando não aderir à negação. Quando a gente for surpreendido por coisas como essa, quem imaginou que a gente não ia ficar só 1 mês ou 40 dias, mas 4 meses, e agora muitas empresas já colocaram o trabalho remoto até o final do ano, pelo menos. Isso tem um impacto muito grande, por exemplo, nas empresas de ônibus, quem trabalha com logística de pessoas, né, tem um impacto gigantesco, não tem tanta pessoa circulando, mesmo que o comércio abra, muitas pessoas vão continuar trabalhando em casa, as escolas vão ficar fechadas. Então, esse novo normal, pelo menos um novo normal aí para uns 6 meses, como a gente está comentando aqui, ele já está mais desenhado. Mas, como não dá para estar preparado para tudo, talvez o que a gente tenha aprendido, está aprendendo com esse tempo, é que a gente precisa ser desapegado, ágeis, quando formos surpreendidos para algo desse tipo, e testar, fazer experimentos. Nem todas as ideias que foram apresentadas para você, né, Daniel, eram ideias incríveis, pareciam incríveis, mas não eram factíveis, como o Fernando colocou. Uma coisa que também me impactou muito nesse novo modelo de trabalho é que, aos finais de semana, eu estou servindo almoço. E os números do almoço vêm me impressionando cada vez mais, vem aumentando cada vez mais. E era algo que eu não esperava. Você não servia almoço antes? Não. E já caminhando para o fim do programa, infelizmente, o que você diria, aí não só para quem trabalha no setor alimentício, nos bares, restaurantes, mas o pequeno e microempreendedor de uma forma geral, que ainda está meio desanimado, o que Fernando diria para essas pessoas? Denise, hoje, por coincidência, eu vi um stories no Instagram do Rony, CEO, né, dono da Reserva, que é um cara que eu admiro, que eu acho que é um empreendedor nato. E ele colocou um stories que eu estou com ele aqui, que eu vou ler, que era o seguinte: em toda crise existem 3 coisas: uma data para acabar, novas oportunidades e ensinamentos para a vida. Eu acho que resume bastante do que a gente conversou aqui hoje, assim. Então, o recado que eu quero deixar isso vai acabar um dia, né? E não sabe quando, mas aproveita a oportunidade para se reinventar. E se um dia isso tudo acabar e voltar ao normal, e no caso do Daniel, ele poder ter música de novo, poder encher a rua lá, atrapalhar o ônibus a passar, de tanta gente que está lá na rua, que ele monte uma operação de delivery do lado e continue aumentando o faturamento dele, entendeu? Que ele use essa crise como oportunidade para o negócio dele e que as outras pessoas que estão ouvindo a gente também possam pensar dessa maneira. Maravilhoso. Você, Melissa, o seu recado final, os empreendedores que estão aí ainda confusos, desanimados? Gosto de uma pergunta assim, né? Quem é que você quer ser após esse processo de crise, né? Seja a pessoa que você pode ser, não acredite na sua mente, somente porque a nossa mente mente pra gente. Então, busque ser o teu melhor, sabe? Não tenha medo de experimentar, estude, veja possibilidades de sucesso, que nem o caso do Daniel, que se reinventou. Tem tantas pessoas que estão se reinventando nos negócios. Tenha modelos que sejam favoráveis e positivos, né? Então, eu acredito muito que as coisas não vêm contra nós, mas vêm a favor da nossa evolução. Então, como é que você pode evoluir dentro desse processo de crise para ser melhor quando tudo isso acabar? Daqui um ano, quando você olhar para trás, o que você quer contar para as próximas gerações? Como é que você passou por esse processo? Acho que lembra disso para você se reforçar positivamente, como você colocou, vamos com foco positivo, vamos evoluir. Né, não tentar controlar, não temos como controlar a crise, a gente não tem respostas para tudo, mas a gente tem uma escolha de como vamos passar por isso. Maravilhoso. E você, Daniel, sua despedida, e aí com uma palavra para outros como você? O que eu tenho para falar é basicamente o que já foi dito, porque a nossa mente, ela nos engana bastante, e que a gente deixa essas crenças limitadoras que tem dentro da gente, que faça a gente ficar sempre pensando negativo e não toma nenhum tipo de ação, que a gente possa quebrar essas barreiras
e que não tenha medo de tentar buscar novas ideias, novos tipos de negócios que pode ser feito, não só no seu próprio ramo, mas a gente pode fazer outras coisas também. A gente tem que se reinventar. Excelente. E eu acho que uma das grandes lições que ficam para nós hoje é essa, vou reforçar essa questão de contar com aqueles clientes que são fiéis, que vão estar sensíveis, de repente é um fornecedor, se associar mesmo a outras pessoas, não fique sozinho. A crise veio para todos, obviamente de forma diferente, até alguns negócios foram favorecidos, por incrível que pareça, mas outros sofreram mais. Você não pode ficar sozinho, desanimado. Eu tenho mais um episódio para indicar para você, você que é dono de bar. O episódio 3 foi sobre bares. Lá também nós temos vários insights, várias ideias para ajudar o teu negócio. E fazendo o que a gente recomendou aqui para o Daniel, né? Se você ouviu esse episódio, gostou, conhece um empreendedor aí no seu bairro, que ainda não conhece esses episódios, temos 14 episódios, todos feitos com muito carinho, com pessoas desse nível de profissionalismo e de altruísmo para ajudar você a superar a crise. Pessoal, muito obrigada pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento aqui no AtoCast. Obrigada, Denise, foi ótimo. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigada, Fernando, obrigada, Daniel. E a gente sempre termina com uma música. Essa ficou fácil, né, Fernando? A música que nós vamos pedir é Chega de Saudade. Ela vai para os clientes do Botequim do Walter e todos os clientes de bares do Brasil que estão aí aguados. Estamos todos loucos para voltar, né, e comemorar, mas tem que ser na hora certa. Muito obrigada. Vocês podem acessar, então, no Instagram, o nosso perfil é @ato.cast, mas para ouvir os episódios, pode ser no YouTube, no Spotify, nos outros agregadores e no site do atoefeito.com. Beijos! Sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Papá, badi 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 papá, badi 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 papá, da 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 da.